Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Barra chega no local, e aí quando a Efsun também se aproxima, ao ver a Barra ali, ela abre até um sorriso, chega até a Barra, chama pelo seu nome, dá um abraço nela e depois pergunta como que ela está, depois dá um tapinha na cabeça e diz, lógico que ela está muito mal, né? Está muito triste, que pergunta besta essa que ela fez, mas que sabe que ela está muito triste logo depois de tudo que aconteceu, né? A Efsun logo depois, ao perceber que a Barra está em silêncio total, então ela começa a tentar ali falar de alguma forma para confortar o coração da Barra, mas tudo sabe ali que é tudo uma invenção da Efsun, e ela começa a dizer que sabe que ela, a Barra, está muito mal, e ela também, a Efsun, está muito triste logo depois de tudo o que aconteceu, mas que isso não se compara nem um pouquinho com o que ela, a Barra, está sentindo nesse momento. Ela continua dizendo a Barra que ela não consegue nem imaginar o que ela está sentindo nesse momento. A Barra fica em silêncio total e a Efsun continua dizendo para ela que ela está muito arrependida logo depois de tudo isso e que ela pode chorar um rio ali, que isso não será o suficiente para conseguir provar para ela o quanto que ela está triste com tudo isso que aconteceu, e continua pedindo a Barra o tempo todo ali que ela lhe perdoe. Ela continua dizendo a Barra que ela tem certeza, sabe dentro dela ali o quanto que tudo isso que aconteceu foi terrível. A Efsun diz para ela que lamenta muito toda a dor que ela causou e todo o sofrimento que trouxe para ela, para Barra. Barra fica em silêncio e ela, a Efsun, continua dizendo que ela, a Barra, pode fazer o que quiser com ela, com a Efsun, que ela está pronta ali para pagar por tudo que ela fez. Ela chama a Barra de irmã e diz que não pode de forma alguma viver assim e que de fato ela vai ter que pagar por tudo que ela fez, e pede a Barra novamente que ela faça o que ela quiser porque ela está arrependida de todo o mal que ela fez. A Barra fica muito amargurada logo depois de estar frente a frente com a Efsun e escutando ali todas as conversas dela, e sabe que tudo isso é invenção da Efsun. Então a Efsun continua falando para ela que há muito tempo quis dizer para ela que ela sabe que tudo isso que aconteceu na vida delas ali é questão apenas de uma jogada. Barra fica em silêncio e a Efsun continua dizendo que ela conhece ela muito bem e que sabe que ela, a Efsun, não pensa muito e que ela sempre vive ali a emoção do momento. A Efsun continua dizendo que sempre ela faz muitas coisas ali sem nem pensar no que está fazendo porque ela é muito impulsiva. A Barra incrivelmente fica ali em silêncio total, ali travada, olhando para a Efsun, e a Efsun continua dizendo que ela sabe que tudo isso aí envolveu numa grande mentira, um poço de mentiras, e que isso foi muito longe. Ela continua dizendo que logo depois, toda vez que via ela com a Razete ali pertinho uma da outra, ela sempre teve vontade de contar toda a verdade para ela e contar que a Razete de fato era a mãe verdadeira dela, só que ela nunca conseguiu se atrever a fazer tudo isso. Barra, como vocês podem ver, fica ali em silêncio total e a Efsun continua dizendo um monte de coisa que ela sempre quis falar toda a verdade para ela, mas logo depois que a mãe dela morreu, ela ficou ali sem saber o que fazer, mas que ela sim tinha muita vontade de dizer que ela era filha da Razete juntamente com o Mermetes, e também confessar para ela que ela, a Efsun, juntamente com sua família ali, tinha roubado a vida dela. A Efsun diz que ela, a Barra, tem que saber que ela é muito impulsiva e que sabe que ela, a Barra, viveu momentos difíceis ali e que sabe muito bem que as desculpas delas jamais vai ser ali algo que possa de fato tocar nela e que ela venha lhe perdoar, porque sabe o quanto que isso foi doloroso para ela. Ela continua dizendo para a Barra que sabia muito bem que ela representava alguém importante na vida dela e que sabe muito bem que ela deveria estar ali para lhe apoiar, pegar na sua mão e as duas seguir em frente, mas não foi nada disso que ela fez. Mas ela quer deixar bem claro que a partir de agora é tudo isso que ela vai fazer, e que se ela quiser conversar, bater nela ali, fazer o que ela quiser, ela pode fazer, que a partir de agora ela, a Efsun, vai estar ali para lhe apoiar. Só que nesse momento aí é quando a Efsun diz que se a tonta da Oliá não tivesse denunciado ela, a Efsun, estaria sim sempre ao lado dela, da Barra. Então a Barra abre a boca, enfim, depois de um tempão, e diz para ela, para a Efsun, que não foi a Oliá que denunciou ela, a Efsun. A Efsun então fica meio pensativa, depois diz, então deve ter sido aquele tonto do Ardan, como sempre, né? Barra balança a cabeça dizendo que também não foi ele. Então a Efsun fica muito pensativa e diz, então foi o Mehmet Ermi que me denunciou, né? Barra continua balançando a cabeça dizendo que também não foi ele. Então a Efsun fica toda hora ali tentando acertar e diz para ela, então nesse caso aí foi a Razete
Razete, não é isso? Barra mais uma vez balança a cabeça dizendo a ela que não, que também não foi a Razete. Efson nesse momento fica sem quem mais perguntar quem pode ter denunciado ela e começa a encher os olhos de lágrima, e a Barra pergunta a ela quem ela acredita que pode ter feito isso, quem denunciou ela. Efson fica travada sem saber o que responder, e a Barra continua insistindo para que ela diga agora mesmo quem foi que ela acha que denunciou ela, quem ela imagina que pode ter feito isso. Efson fica ali com os olhos cheios de lágrimas, ele não consegue nem responder a pergunta da Barra, balança a cabeça dizendo que não sabe. Então a Barra acaba logo com esse mistério e diz para ela que foi ela, a Barra, quem denunciou ela, a Efson. A Efson fica ali travada sem saber o que fazer e balança até a cabeça como quem diz para Barra que não, que ela não pode ter feito isso com ela, ao mesmo tempo que ela olha um pouco de lado e começa a ouvir as sirenes ali da polícia se aproximando. E é nesse exato momento que a polícia chega ali para levar a Efson. O Ismael e o Sanches vão se aproximando ali da Barra e da Efson, que fica ali sem saber o que fazer, até ela não pode nem fazer nada nesse momento. Então ele vai se aproximando dela ali com a algema já aberta, e ao se aproximando o Ismael olha para as duas e também fica meio apreensivo para fazer essa prisão, mas é aí que a Efson estende suas mãos para que ele leve ela. O Ismael, logo depois de colocar as algemas na Efson, ele vai levando ela aos poucos, e a Efson fica olhando um pouco que decepcionada para Barra. Logo depois que ela, Efson, fez todo o mal que fez contra a Barra, ela fica como se ficasse surpreendida, achando que a Barra não deveria ter feito o que ela fez. Por sua vez, o Ismael então leva de vez a Efson para a prisão. Querendo ou não, isso aí é uma cena muito triste, que exatamente nesse momento, logo depois ela está dentro ali do carro para ser levada para a prisão, ela fica olhando para a Barra, ao mesmo tempo que a Barra cai de joelhos ali e fica também muito, mas muito triste logo depois de tudo isso que aconteceu com ela. Efson, por sua vez, vai embora, ao mesmo tempo que a Barra olha para cima e solta o grito. Já lá com a Sultan, logo depois que ela preparou tudo para poder fugir com a Efson, quando ela chega na casa da Mussafé, ela atende ela entra e diz que está tudo preparado para levar a essa noite a Efson embora, só que quando ela entra, procura a Efson não está ali, e ela fica se perguntando cadê a Efson, onde que ela está. Elas ficam em silêncio e ela continua insistindo, perguntando onde a Efson está, então elas respondem que a Efson já foi embora. Então a Sultan começa a ficar desesperada, gritando ali, perguntando onde e para onde ela foi. Ela diz agora para a Sultan que não sabe, que apenas ela foi embora, alguém ligou para ela no telefone e ela se foi. A Sultan fica revoltada e pergunta o porquê que ela se foi, e grita com todas elas ali perguntando o porquê que elas deixaram ela ir embora. Ela então pergunta à Sultan o que ela quer, o que é que ela queria que ela fizesse, queria que segurasse ela ali, que simplesmente ela decidiu ir embora e se foi. A Sultan, ela fica revoltada e começa a dizer que ela confiou nela e que deixou ela ali porque teve essa confiança e ela não conseguiu deter a Efson. Como que ela pode ter feito algo assim tão terrível? E diz mais uma vez que confiou nela, ela traiu a sua confiança. Ela tenta até explicar ali para a Sultan, mas a Sultan diz a ela que ela não abre nem a boca para falar nada, e lembra ela que ela também é mãe e quão terrível mãe ela é por ter deixado isso acontecer. A coroinha do lado ali, revoltada, diz a Sultan o porquê que ela está gritando ali, e lembra ela que a sobrinha dela cometeu o crime e que agora ela tem que pagar por tudo que ela fez. Depois ela começa a dizer à Sultan que a polícia chegou ali batendo na porta dela, perguntando sobre a Efson, e pergunta a ela se ela deveria de fato mentir, se era isso que ela queria que ela fizesse. Sultan fica calada e ela continua dizendo que depois que a polícia chegou ali, interrogou ela, fez um monte de perguntas se ela queria mesmo que ela ficasse calada, inventasse mentira, e ela ia fazer parte de tudo isso aí, que de maneira nenhuma ela vai deixar que nem ela e nem a família dela participe de tudo isso e venha ser prejudicada. A Sultan diz que Alá castigue todas elas, porque tudo que ela queria era apenas que elas fizessem algo como vizinha e humanas, e pergunta a ela se alguma coisa assim acontecesse com alguém da família dela, se ela queria que ela, a Sultan, fizesse do mesmo jeito, fizesse igual. Ela diz para ela que um negócio desse aí jamais aconteceria com a família, com a filha dela ali, porque ela criou a filha dela com boas maneiras.
A Sultã diz para ela que ela reze muito e que nada aconteça com a Efsun, mas que garante para ela que qualquer coisinha que acontecer com a Efsun, que ela reze muito. A Sultã garante para ela que ela pode jurar que ela não vai ter compaixão dela. Então ela, sem saber nenhum texto ali do que de fato a Sultã é capaz, ela fica dizendo que em nenhum momento ela se assusta e que uma mulher como ela jamais vai lhe amedrontar. Depois ela pega a bolsa da Sultã, entrega na mão dela e diz que pronto, que agora mesmo ela vai embora e não volte nunca mais. Já com a Baha, logo depois de ela chegar lá na pracinha de frente para o mar, ela fica pensando e se lembrando da cena lá que aconteceu com a Efsun, os policiais levando ela, e depois ela fica pensando por que isso deveria ser assim, mas que de fato as coisas tinham que acontecer desse jeito. Enxuga as lágrimas dela e diz que nunca mais, a partir de hoje, ela nunca mais vai chorar por ela, pela Efsun. Mas ela, muito amargurada ali, fica o tempo todo dizendo que ela, a Efsun, ela merece tudo isso e que agora ela vai pagar. Depois ela pega o telefone dela, liga pro Atés e, chorando muito, ela pede que por favor que o Atés venha buscar ela. Já dentro lá da viatura, o Ismael vem revoltado com a Efsun, que tá o tempo todo ali calada, e ele vem dizendo pra ela que esse tempo todo aí ele teve desconfiança dela e que agora acredita que não pode mais voltar a confiar nela. Queria muito confiar nela, mas que não vai conseguir, e depois diz que ela ocultou esse tempo todo aí a morte do Yusuf, que também ela usurpou a vida de uma menina que ela ao todo tempo ali dizia que era sua irmã. O Ismael, logo depois de dizer um monte de coisa, porque ele vai dizer um monte de coisa com a Efsun, então ela começa a querer chorar, e ele diz que esperava muito que ela contasse toda a verdade para ele, que acreditava mesmo que ela sempre lhe amou. Então a Efsun abre a boca e diz para ele ali que não ia adiantar nada que ela falasse ali, porque de fato ele não iria perdoar ela, e que inclusive ia jogar ela dentro da prisão e ela ia passar muitos anos presa. Justamente ele mesmo ia prender ela e fazer o que ele está fazendo agora, nesse exato momento, levando ela para cadeia. Já com a Sultã, ela tá o tempo todo ali com o telefone na mão e esperando uma ligação da Efsun. Ao mesmo tempo que o Salih chega, ela começa a conversar com o Salih, e o Salih todo agoniado diz que a Mucela foi embora, e ela pergunta para onde que ela foi, e ele diz que não sabe para onde, que inclusive ligou várias vezes para ela, mas que ela não atende o telefone. Ela novamente pergunta para onde que ela foi, e ele diz que já disse para ela e vai repetir que não sabe para onde ela foi. Ela questiona ele novamente e pergunta pelo menos se ele sabe para onde ela poderia ir, ao mesmo tempo que o telefone dela toca. Quando ela olha para o telefone, ela vê que é um número diferente, ela atende o telefone e pede para que diga o que a pessoa quer. Então quando ela escuta, ela diz: tia, sou eu, a Efsun. E ela fica até meio ali pensativa: e você, a Efsun? E a Efsun diz para ela que sim, e que ela tem apenas uma ligação para fazer e que ela não tinha para quem ligar, só sobrou ela. Então ela quis dizer para ela que ela está na prisão e que ela não precisa se preocupar com ela. O Salim fica perguntando a ela quem é que está ali no telefonema, mas ela continua escutando a Efsun falar que ela agora foi presa, que não tem mais o que fazer, que agora acabou e que ela não precisa se preocupar com ela. Sultã fica o tempo todo ali travada, sem saber nem o que responder no telefonema, e ela, a Efsun, continua dizendo para ela que ela lhe deseja sorte porque agora chegou o seu fim. Então a Sultã começa a se desesperar e ela fica até meio mole ali e cai nos braços do Salim, que fica desesperado sem saber o que foi que aconteceu, e começa a gritar pedindo a todo mundo ali que apareçam e que ajudem ele. É isso aí, pessoal. Não se esquece que todos os dias temos vídeos novos, o que de fato vai acontecer em Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Não se esquece, pessoal, de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei aí para que você não perca nada que ainda virá nos próximos capítulos de Essa Vida é Minha. Mais uma vez, agradecemos a presença de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.